Bom dia. Feliz de estar com vocês de novo aqui. Obrigado, pastor. A gente fica alegre, né, quando a gente vê o louvor falando conosco, né? A palavra, desde o começo do culto hoje, tem se manifestado em nossas vidas, né? Especialmente para mim. E eu estava esses dias buscando, digo, Senhor, o que eu devo ministrar, né? A gente não pode sair de qualquer jeito. O Senhor fala comigo para que a gente possa levar a palavra que a igreja precisa ouvir. Eu quero crer que Deus tem falado comigo nesse sentido. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém de vocês está orando por um pedido específico e está demorando chegar a resposta? Alguém tem esse pedido? Alguém está fazendo, orando, né? E parece que não está chegando a resposta. E pensando nisso, eu coloquei hoje o nosso título, nossa ministração, que o nosso Deus é um Deus de resposta. Amém? E é sobre isso que eu quero ministrar nesta manhã, que o nosso Deus é um Deus que nos responde. Nós somos merecedores? Não. Mas como o irmão já falou mais cedo, pela graça, né, pelo amor, pela misericórdia dele por nós, é que ele tem nos dado mais do que nós pedimos, ou mais do que nós estamos pensando muitas vezes, né? E para isso eu quero começar lendo hoje Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 12. Você pode abrir sua Bíblia ali. Mateus 7, versículo 7 até o 12. Onde o próprio Jesus diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Deus tem me colocado no meu coração algumas coisas, e aquilo que a gente tem vivido, muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós nos colocamos, a gente faz uma lista de pedidos, né? Nós colocamos, eu quero isso, quero aquele outro, Deus me abençoa aqui, eu preciso disso, minha empresa precisa prosperar, né? Meus negócios, outros com emprego, estou sem emprego, preciso de um emprego, né? E a palavra do Senhor diz, quando ele fala aqui, que vocês que são maus, né, ou seja, Jesus está nos colocando aqui como pecadores. E apesar de sermos pecadores, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Apesar de sermos pecadores, nós sabemos ser generosos com os nossos familiares ou com o próximo. Então, apesar de tudo isso, Jesus está dizendo, peçam e dar-se-vos-á. Né? Batei e a porta vai se abrir, né? Buscai e achareis. Então nós temos essa convicção, essa certeza, porque o próprio Jesus disse isso para nós, porque se nós devemos simplesmente buscar, dedicar tempo, buscar na presença dele, alinhar nossa vida ao seu propósito. Uma das coisas que eu estava analisando essa semana, que nosso Deus é um Deus de comunhão, nosso Deus é um Deus de relacionamento. Vocês concordam comigo? Ele quer ter comunhão conosco, ele quer estar conosco na nossa casa, ele quer conviver, ele quer fazer parte da minha vida, ele quer fazer parte da minha casa, ele quer fazer parte da minha família. E muitas vezes nós limitamos colocamos divisas nisso. Mas ele não, ele quer entrar na nossa vida, ele quer conviver. E quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus, mais nós temos intimidade,
mais nós vamos alcançar as promessas que foram liberadas para nós. Nós somos comprados por um preço alto, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E por isso nós temos a convicção, a certeza que Deus, Ele já nos deu a chave da vitória. Amém? Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza. E eu estava buscando na presença do Senhor, e algo me ocorreu, para que eu pudesse, queria compartilhar isso com vocês, e eu vejo que é de Deus a gente compartilhar um testemunho. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós crescemos em Deus. Quem entende isso? Amém? Quanto mais perto, mais comunhão. Quanto mais perto, mais relacionamento. E eu percebi uma coisa que eu aprendi na prática, que a gente cresce em degraus. Cada vez é um degrau a mais, quando mais me aproximo, mais um degrau, um relacionamento melhor, um relacionamento mais saudável com o Senhor. E eu lembro que quando eu estava me preparando, fazendo a escola teológica, então eu e minha esposa, a gente fazia junto isso. E a gente tinha livros para ler, tarefas para fazer em casa, um monte de coisinhas. Então a gente lia o livro em voz alta, um para o outro, e nós fazíamos essa tarefa em casa. E certo dia, nesse estudo que nós estávamos fazendo, Deus começou a ministrar sobre mim. E me lembrando o nome de um professor meu que tinha muito ódio dentro de mim. E eu, na minha cabeça, estava tudo certo. Eu não tinha nada com ele mais, porque tinha passado muitos anos já. E esse professor, ele era um professor muito abençoado, né? Ele colocava a gente de castigo, assim, na frente da rua, e de joelhos, então o pessoal passava na rua e via a gente ali. Depois a vizinhança, todo mundo sabia que você estava de castigo naquele dia, né? Hoje, se o professor fizer isso, com certeza ele vai ser preso, não é verdade? Então, a gente saía depois, ia na casa de um vizinho do outro, dizia, eu vi você lá, você estava de castigo, né? E no meu interior, eu comecei a guardar uma mágoa, uma raiva dentro de mim. Mas o tempo foi passando, e aquilo parece que estava curado, aparentemente estava curado. Mas o que Deus me ensinou, que a gente guarda entulhos dentro da gente. A gente guarda coisas que a gente não deveria guardar, a gente acaba guardando. E coloca-se um saco de lixo por cima, aparentemente ninguém está vendo nada. Mas lá dentro tem coisa que nós precisamos limpar, para que Deus possa continuar o processo de crescimento, o processo de relacionamento conosco. Então, eu sei que naquele dia eu falei para minha esposa, Deus está falando comigo sobre isso, né? E ela falou assim, então você vai ter que pedir perdão? Eu digo, sim, eu vou pedir perdão para ele, né? Eu vou pedir perdão, porque eu tenho sentido muita raiva dele, estou vendo que a coisa está brotando, está começando a sair, coisa que eu achava que não existia mais. E assim, não, então vamos lá, eu vou lá com você, e vocês, quem conhece mesmo sabe, né? Não, vamos lá, eu vou com você, vou lá, vamos embora. Vamos resolver esse negócio de uma vez e você fica livre. Ok. Só que ele morava no Paraná, eu morava aqui em Goiânia, né? Então ficou decidido que na hora que fosse para lá, a gente ia resolver isso. E passaram alguns meses, e nós fomos visitar minha mãe, e você sabe que casa de mãe é aquele dia abençoado, né? Um dia muito bom, né? Comida maravilhosa. A mamãe faz aquela comida que só ela sabe fazer para a gente, né? E quando foi no dia seguinte, aquela luzinha começou a piscar dentro do meu coração. O professor mora aqui na cidade, está na hora de você fazer o que tem que ser feito, né? Ok, aí eu fiquei coração apertado. Quem ficou com o coração apertado um dia que teve que pedir perdão para alguém? Fala para mim, é fácil você chegar na frente da pessoa e falar assim, me perdoa. Para mim não é fácil, eu não sei você, mas para mim não é fácil, né? E eu sei que nós pegamos o carro e fomos na casa dele, batemos uma vez, duas, três, e ninguém saiu. Ok, aí de repente alguém falou para nós, o professor viajou, ele vai demorar para voltar, não tem ninguém em casa aí não. Gente, aquilo foi um alívio tão grande para mim aquele dia, né? Que o professor não estava lá. Então, eu fiz a minha parte, estou livre. Fui lá, tentei fazer e está tudo certo. Então, eu cumpri minha parte. Viemos embora, passados alguns meses, nós fomos visitar minha irmã em Santa Catarina. Chegando na casa dela, minha irmã é aquela que
não tem tristeza. Você chega na casa dela, só alegria, ela fica rindo para tudo para ela é interessante e tal. E ela falou assim, amanhã nós vamos jantar na casa de uma amiga nossa. A fulano, você conhece? Eu digo, conheço, podemos ir lá. Ok. Aí nós chegamos no dia seguinte na casa dela, né? Adivinha quem estava naquela casa? O meu professor. E aí o que fazer? É hora de acertar as contas, né? É hora de pedir perdão. E foi um momento que ele me olhou e disse assim, Edemar, eu não sabia que eu fiz isso. E eu peço perdão também. E vou te falar mais. O seu irmão veio aqui e pediu perdão para mim também. Então eu realmente devo ter errado. Me perdoa. E a partir daí, eu estava literalmente livre para continuar crescendo na presença de Deus. E para eu crescer, eu preciso me aprofundar, eu preciso me relacionar melhor com Deus. E quando nós nos relacionamos melhor, Deus vai começar a mostrar coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Precisamos limpar isso do nosso coração, limpar da nossa mente, para que nós possamos estar o quê? Limpos e livres para a adoração. Amém? Quem entende isso? Glória a Deus. E eu sei que foi uma mudança em nossas vidas. E quando a gente quer a resposta do Senhor, uma coisa que ficou claro para mim é quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu fico perto, a resposta Deus te dá assim de graça. Eu não vou te dar a resposta, mas primeiro eu quero a comunhão. A resposta ela vem como um prêmio, como diz, compra um e leva dois, né? Então eu quero primeiro a comunhão, eu quero primeiro o relacionamento, eu quero primeiro estar com você. O que você precisa, isso eu vou te dar muito mais. A palavra do Senhor diz que Ele tem planos maiores que os nossos. Tem projetos maiores que os nossos. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores que os nossos pensamentos. É isso que Ele tem para nós, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso, por esse sangue que foi derramado na cruz, é isso que Ele quer nos entregar. É a graça. Nós não somos merecedores, mas nós temos a graça de Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que nós temos esse direito de receber. E como foi lido aqui hoje, nós fomos adotados como filhos. No momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós somos o quê? Filhos. Direito à herança, direito a fazermos parte da mesa onde toda a família se reúne. Amém? Aleluia. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Entender que Deus tem um projeto para a minha vida, um projeto para a sua vida, para nós. E quando Ele tem esse projeto, eu preciso me alinhar à vontade dEle. Eu falo que muitas vezes eu orava, Deus vem e me abençoa aqui. Deus vem aqui, eu quero entregar aqui a minha empresa. Deus vem aqui, eu vou te entregar a minha família. Na verdade, eu não tenho que entregar nada. Já é dEle. É dEle, não é meu. Foi Ele que entregou nas minhas mãos para eu ser um mordomo, para eu ser um cuidador, para eu ser um parceiro dEle, para cuidar da minha família, para cuidar da nossa casa. Então, quando eu faço isso, quando eu começo a entender que eu sou um mordomo das minhas coisas, do meu dinheiro, quando eu sou um mordomo da minha empresa, o meu conceito de buscar clientes muda. O meu conceito de ver a minha família bendita e abençoada muda também. Porque eu passo a entender que a presença dEle que sustenta todas essas coisas. E não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade. Não sou eu que sei, não sou eu que estudei para ser tudo isso. Se eu sou o que sou, é porque Deus me capacitou para fazer isso. E me entregou nas minhas mãos para que eu seja o mordomo de tudo isso. Amém? E em 1 João capítulo 5, no verso 13, 14, verso 15, diz assim: estas coisas vos escrevi,
a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, se eu tenho essa convicção, versículo 14, esta é a confiança que temos com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos responder. Amém? E quando eu falo, quando Ele diz aqui, segundo a sua vontade, subentende-se que eu estou andando no caminho que Ele propôs para mim. Amém? A resposta do Senhor, ela é inegável. Ele te concede. Ela é certa. Ela é certa. O tempo de Deus, em relação ao meu tempo, que pode mudar um pouco a nossa rotina. Que pode mudar um pouco o nosso caminhar. E aí, entram algumas coisas que podem impedir que você seja abençoado. Que começa a entrar a dúvida no coração. Começa a entrar o medo às vezes. Começa a entrar momentos que você começa a achar que não é para você aquela bênção. Mas confie no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Não desista de buscar a presença dEle, porque Ele vai te atender naquilo que você tem colocado na presença dEle. Não desista. Eu acho muito... assim, eu tenho um versículo para mim que é para todas as horas e todo lugar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Salmo 37, verso 5. Então, quando eu entendo que eu entrego, que eu consagrei, que eu entreguei o meu caminho ao Senhor, o resto Ele vai cuidar de mim. O resto Ele vai responder. Nós temos que ter essa convicção que o meu Deus é um Deus de respostas. O meu Deus é um Deus que me dá mais do que eu estou pedindo ou pensando. O meu Deus é um Deus de vitória. O meu Deus é aquele que não vai me abandonar no meio do caminho. Ele está sempre presente. E muitas vezes quando eu acho que eu estou sozinho aí, que Ele está do meu lado. A convicção, a certeza que Ele está ali do meu lado. Eu estava conversando essa semana com o irmão, aliás, semana passada, e ele estava me contando sobre a empresa dele, as dificuldades dele. E eu falei para ele, mas irmão, Deus sempre te honrou. É verdade, ele assim. Eu só estou aqui porque Deus sempre tem me honrado. Diga, você está passando um momento difícil agora? É um momento de consagração. É um momento que você vai dedicar mais tempo, que você vai consagrar mais a sua vida ao Senhor. É verdade, pastor, é verdade. Quando a gente está em dificuldade, a gente busca mais. Digo, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Deus está preparando o teu coração para coisas maiores. Porque eu estou vendo que a sua vida está andando, você está consagrado, a salvação foi te dada, o caminho foi te dado, os negócios foram entregues nas tuas mãos. E você, como filho de Deus, você não pode pensar que você foi abandonado. Você não pode pensar que vai desistir agora porque as coisas não estão acontecendo no momento e na hora que você está achando que tem que ser. Porque simplesmente o Senhor tem a sua hora e o seu momento para liberar a bênção na nossa vida. Deus continue, porque eu sei que Deus vai honrar você, a resposta vai vir. Você vai prosperar porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Deus entregou uma empresa grande nas tuas mãos e agora Ele vai deixar você na mão? Não vai. O que eu devo fazer? E eu falei para ele, muda a oração. Pergunta a Deus o que você deve fazer para que as coisas comecem a acontecer. Vocês entendem a diferença? Muitas vezes eu quero, Deus, vem aqui. Diga, não, fala para Ele. Deus, o que eu devo fazer para o Senhor me abençoar?
Você vai mudar o seu conceito de oração. Você vai mudar a sua forma de olhar para Deus. Olha, Deus, o que eu devo fazer? Para que o meu foco, os meus olhos estejam direcionados na presença, estão direcionados na palavra, estão direcionados segundo o propósito dele para a minha vida. E Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. Quando eu coloco isso na presença dele, fala comigo, Senhor, pois eu preciso entender o caminho que eu devo andar. Quem quer andar no caminho do Senhor, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade? Amém? Eu quero todos os dias isso para mim. E no meio dessa caminhada toda, às vezes nós encontramos ladrões de bênçãos. Vocês já ouviram falar que tem ladrão de bênção? Você está orando vai comprar um carro novo. Vamos dizer assim, estou orando para comprar um carro novo. Ok? E aí você vem e conta para um irmão, estou orando, quero comprar o carro, uma Ferrari e tal, e eu creio que até o final do ano eu consigo comprar ela. Um exemplo. Aí esse irmão olha para você e fala assim, mas você não merece isso. Para que você vai querer uma Ferrari? Você não precisa disso. Só um exemplo bem grosso assim, para a gente entender. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, que acabam roubando a bênção e deixando você na dúvida daquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Porque nós entendemos que quando nós colocamos alguma coisa na presença dele, é porque Deus tem condições, dentro daquilo que eu tenho vivido e experimentado, de ele me responder, dele me entregar nas minhas mãos. Aí alguém vem e te rouba essa alegria, essa felicidade, essa perspectiva de alcançar o propósito que você tem colocado na presença do Senhor. Quem está me entendendo? Amém? Não permita que ninguém roube o melhor de Deus da sua vida. Não permita que o diabo fale aos teus ouvidos que você não merece, que você não tem, ou que você não precisa disso. Não permita. Essa voz, às vezes, ela vem para atrapalhar a nossa vida. Atrapalhar o nosso caminho, a nossa comunhão com o Senhor. Em Jeremias 33, versículo 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? É o que eu falei agora há pouco. Invoca o nome do Senhor. Busque a presença dEle. Não tenha medo. A gente, muitas vezes eu me senti acanhado de buscar a presença, e às vezes de orar com os irmãos, orar com a família. Mas Deus foi cuidando de mim, dia após dia. E Deus tem nos entregado coisas grandes nas nossas mãos. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque nós cremos na palavra. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de grandes realizações. Não é pouca coisa, é de grandes realizações. Nós, no começo do ano, no mês de janeiro, Deus falou muito forte comigo sobre Josué. E que seria um ano que nós estaríamos tomando posse da terra prometida. Nós estávamos orando muito tempo já, na expectativa de alcançar alguns números na nossa empresa. E quando chegou o começo do ano, Deus falou conosco nesse sentido, que Deus estaria nos levando para uma terra prometida, onde manda leite e mel. Uma terra nova, fértil, onde nós estaríamos prosperando. E quando Deus começa a ministrar sobre nós,
nós temos algumas escolhas a fazer. E uma delas é tomar posse daquilo que Deus está falando com você. Amém? Quem entende isso? Tomar posse. Se Deus falou, é porque vai acontecer. Se a palavra do Senhor falou ao seu coração, é porque vai se cumprir. Por que vai se cumprir? Porque nós lemos: pede e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu creio que cada um de nós, na medida que nós vamos buscar mais e mais da presença do Senhor, mais portas se abrirão. Mais coisas que nós não imaginávamos receber, nós vamos estar recebendo. Bênçãos que nós não estávamos preparados para tomar posse, nós vamos tomar posse delas. Familiares, amigos que não conheciam o Senhor, eles vão vir a conhecer por causa do seu testemunho, por causa da sua prosperidade, por causa da bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida. Eles vão querer saber por que isso está acontecendo na sua vida, e você vai poder testemunhar do amor e da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. É isso que Deus faz. Deus não deixa o seu povo na mão. O amor dele é tão grande. Quando ele fala que nós que somos maus sabemos dar boas coisas a Deus. E fico olhando, realmente, quem tem filhos sabe, a gente faz qualquer coisa para agradar, né? A gente faz qualquer coisa para ver o sorriso no rosto. Agora vocês imaginam, ele fala que nós que sabemos fazer isso, quanto mais o Senhor fará por nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o verdadeiro Pai que adotou a cada um de nós aqui para sermos filhos e herdeiros das promessas que Ele tem liberado sobre nós. Amém? E nós podemos tirar algumas lições com isso. Quando nós nos chegamos diante do Senhor, que a gente chegue com fé, com convicção, e na certeza que nosso Deus é um Deus de resposta. Tenha fé e não permita que nada nesse mundo tire isso da sua vida. Amém? 2, nunca duvidar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor prometeu para você. Nós precisamos ter medo, nós precisamos duvidar, nós não precisamos ter receio que alguma coisa não vai acontecer, porque a promessa do Senhor é que nós vamos ter mais do que pedimos ou pensamos. E se nós temos o direito de ter mais do que pedimos ou pensamos, então nós não temos o direito de duvidar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? 3, entender que Ele nos ouve. Ele ouve a minha oração. Ele ouve o meu clamor. A palavra do Senhor diz que fazei conhecidas as tuas causas ao Senhor. Fazei conhecidas. Então, façam conhecidas as tuas petições, porque o nosso Deus é um Deus que tem alegria e prazer para entregar nas tuas mãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos dar sabedoria para podermos continuar andando na presença dEle. Que Deus possa nos dar sabedoria para que nós possamos alinhar nossa vida segundo o propósito dEle, segundo o coração dEle, para que a gente possa andar, para que a unção do Senhor possa descer sobre nós, que a gente possa experimentar um óleo fresco descer sobre as nossas vidas, que a gente possa experimentar, ter um novo momento, uma comunhão nova com o Senhor, que a gente possa voltar ao primeiro amor daquele que nós conhecemos, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, que a gente volte a esse primeiro amor, e a convicção e a certeza de que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém?
pedir com fé. Não duvidar, tá? Leve isso para sua casa. Eu posso pedir com fé. Não duvide que a palavra do Senhor, ela é fiel, e ela é justa, e ela se cumpre nas nossas vidas. Amém?